Bom dia. Espero que você tenha tido uma boa semana. Espero que você esteja desfrutando do cuidado, do amor do nosso Deus, do carinho, da provisão. E é um prazer novamente estar com você compartilhando a palavra do nosso Deus. E eu peço que você abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. E nossa leitura hoje é a partir do verso 14. Portanto, acompanhe. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ore comigo para que Deus fale conosco nessa manhã, apesar das nossas limitações. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, te pedimos agora, de forma humilde, de maneira que entendemos que só o Senhor pode nos dar entendimento e esclarecimento espiritual. Por meio da tua palavra, Pai, cause transformações na nossa vida, no nosso coração. Venha com teu Santo Espírito e nos convença de que de fato somos alvo, somos interlocutores e aqueles que precisam ouvir esta palavra, esta mensagem. Senhor, é no nome de Jesus que oramos. Amém. Tenho um amigo que ele outro dia estava conversando comigo, dizendo que ele é uma pessoa muito abençoada por Deus, porque num determinado momento da vida dele, ele fez um trato com Deus de que quando chegasse numa determinada idade, ele ganharia tanto por mês. E aconteceu, ele chegou nessa idade ganhando tanto que ele imaginou, que ele combinou com Deus. E aí, contando isso para mim, ele se manifestou dessa forma, dizendo que Deus o tinha abençoado, Deus estava com ele, Deus estava o abençoando, o aprovando de certa forma, porque aquele combinado de fato aconteceu. O contrário também é verdade. Não foram poucas as vezes que eu fui procurado por pessoas que diziam o seguinte: olha, Deus me odeia, Deus está bravo comigo porque os meus negócios não prosperam. Interessante isso, né? O critério que a gente usa para identificar a aprovação de Deus, o critério que a gente usa para identificar as bênçãos de Deus, a presença de Deus, o envolvimento de Deus. Será que os nossos critérios estão alinhados com os critérios do próprio Deus? Guarda essa pergunta e, com ela em mente, vamos falar um pouco mais a respeito dessa igreja. Hoje a gente está estudando a última carta dirigida à última igreja, a igreja de Laodiceia, também uma igreja
da Ásia Menor, que ficava naquela região, dentro daquela rota comercial. E claro, a gente poderia passar bastante tempo falando a respeito de curiosidades históricas, culturais dessa cidade, mas no aspecto religioso e político não tinha muita diferença para as outras, das quais a gente já falou, a gente já enumerou e elencou algumas dessas características. Hoje eu queria que pelo menos você soubesse a respeito de dois aspectos da cidade de Laodiceia, dois aspectos que me parecem bem importantes para que nós venhamos a entender o que Jesus está falando a essa igreja por meio do seu servo João. Bom, o primeiro aspecto, e a carta já deixa muito clara, ou pelo menos já dá uma boa dica, é que essa era uma cidade muito próspera, muito rica. Não apenas era um centro comercial, como também era um centro bancário. Então você pode imaginar que ali circulava muito dinheiro. Não à toa, a gente pode supor que os próprios membros da igreja de Laodiceia fossem pessoas abastadas. Para você ter uma ideia, por volta do ano 60 depois de Cristo, aconteceu um terremoto, porque era próximo ali daquela região que até mencionei nos outros domingos, e aconteceu um terremoto, praticamente devastou toda a cidade. Só que diferente das outras cidades da região, Laodiceia não quis ajuda de Roma. Eles disseram: não, a gente vai reconstruir a cidade por nós mesmos, nós temos as condições para isso. E eles o fizeram. Então, você pode ter uma ideia digamos assim, do orgulho que os habitantes, que a população daquela cidade possuía, a ponto de nem sequer aceitar a ajuda de Roma. Esse era um aspecto que eu queria que você soubesse. É uma cidade rica, próspera. O outro aspecto que eu queria que você tivesse em mente, a gente falou do econômico, agora a gente vai falar do aspecto geográfico. Isso vai ajudar, inclusive, a entender essa imagem que Jesus usa. Laodiceia não possuía um abastecimento de água próprio, diferente de outras cidades ali da região. Por exemplo, diferente de Colossos. Colossos era uma cidade que, inclusive, era conhecida, famosa, por conta das suas fontes de água pura, cristalina, fresca, própria para o consumo. Por outro lado, você tinha Hierápolis, que era uma cidade que era famosa por causa das suas termas, das águas aquecidas, com um propósito medicinal, que era um propósito terapêutico, muito usado na época. Laodiceia não tinha nem a água fria, nem a água quente. Eles tinham que trazer por um aqueduto água de uma outra cidade, que chegava a eles morna, numa temperatura que não era agradável. E essa água também era uma água com uma característica mineral, por causa dos sedimentos, ou seja, era uma água que não era própria para o consumo e não era incomum as pessoas vomitarem ou terem ânsia de vômito, náuseas, por causa do consumo desta água. É interessante porque até hoje isso é um aspecto ali da região, as pessoas precisam colocar a água em vasos e guardá-las para que elas esfriem, porque chegava para Laodiceia essa água morna. Então, esses dois aspectos eu queria que você levasse em consideração, para que agora, nessa segunda leitura da carta, a gente pudesse ter um entendimento um pouco melhor do contexto, da cultura, do que estava acontecendo e do porquê Jesus usa
essa imagem. Então vamos lá. Verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, já estabelecemos isso, a liderança da igreja em Laodiceia escreva. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Mais uma maneira de Jesus se identificar. O Amém, que era um verbo hebraico, que dava a ideia de confirmação ou de verificação, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, ou o princípio da criação de Deus, o primeiro da criação de Deus, é Jesus se identificando como aquele que é digno de confiança, que é verdadeiro, que é o soberano, que é aquele que foi verificado e confirmado pela sua história, pela sua trajetória. Então, quem escreve é este Jesus, dizendo: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, até boa parte do século XX, hoje mesmo é comum que a gente tenha em mente essa interpretação a respeito da temperatura da espiritualidade daquela igreja, como se Jesus estivesse falando o seguinte: olha, vocês estão no meio termo, vocês não são nem avivados e nem frios, vocês não são nem fervorosos e nem apáticos, indiferentes, vocês estão no meio, e por isso estou a ponto de vomitá-lo. Durante muito tempo essa foi a interpretação. Hoje, com base naquilo que a gente conhece a respeito dessa questão geográfica que eu acabei de falar a vocês, surge uma outra interpretação que ela não é contraditória, mas ela leva a nossa reflexão para uma outra direção. Se nós levarmos em consideração que Jesus estava usando essa questão da cidade com relação ao seu abastecimento de água, se a gente for levar em consideração que Jesus está falando sobre isso, ele não está dizendo o seguinte: olha, sai de cima do muro, escolhe um lado. Ele está dizendo o seguinte: vocês não têm utilidade. Porque a água fria tem a utilidade para refrescar, para matar a sede das pessoas. A água quente tem essa propriedade medicinal. Então, ela tem um lugar para ela. Vocês não. Vocês são como a água da cidade de vocês. Morna, cheia de sedimentos, de minerais que acabam levando as pessoas ao enjoo, às náuseas. E por isso, que assim como a água de vocês, eu estou a ponto de vomitá-los. Vocês não têm utilidade para mim. Vocês não servem ao propósito para o qual vocês foram chamados. Vocês me dão nojo. É uma imagem muito forte. Jesus dizer isso, levando em consideração esse aspecto geográfico, faz mais sentido que Jesus esteja dizendo isso, porque senão ele estaria dizendo: não, é melhor que você seja frio. Não acho que é o caso. Falando a respeito se fosse essa interpretação da temperatura espiritual da igreja. Então, quem está falando é Jesus, aquele que é o confirmado, o verificado, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano, o primeiro da criação, que conhece as obras dessa igreja. Então, porque ele conhece as obras dessa igreja, ele sabe que ela não tem utilidade para o reino, que ela não está servindo ao seu propósito, que ela não é fria e nem quente, ela é como a água daquela cidade, morna e que provoca enjoo. No 17, ele diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada.
E vem então uma informação muito importante. Ele diz: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ou seja, novamente nós temos uma igreja que tinha uma imagem equivocada a respeito de si mesma. Era uma igreja rica, era uma igreja que possuía muitos bens, não necessariamente a igreja como pessoa jurídica, né? Mas estou falando das pessoas que pertenciam àquela comunidade. E por isso, eles não percebiam, eles não se davam conta de que, na verdade, eram miseráveis, digno de compaixão, digno de dó, de pena, pobres, cegos e que estavam nus. E essa é uma imagem própria daquele que está numa posição de vergonha. Por causa das riquezas, por causa do sucesso dos seus membros, eles não tinham consciência do seu estado. Verso 18: dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Aqui, novamente, nós temos menção a aspectos da vida daquela cidade. Então, era uma cidade que comercializava ouro, tinha mineração, era uma cidade que também tinha um forte comércio de lã e roupas, e também tinha essa questão do colírio. Era uma cidade que era um polo, tinha uma escola de medicina, então ela tinha ela tinha essa fama, ela era conhecida por ser essa cidade, que era um polo medicinal, um polo da medicina da região, e as pessoas iam lá para serem tratadas, existia essa questão do colírio e tudo mais. Obviamente, Jesus está falando no sentido figurado, ele está falando de forma simbólica, ele não está falando para que eles comprem mais ouro, ou mais roupas, ou mais remédios. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, vocês pensam porque vocês são ricos, vocês estão bem, mas vocês não estão. Antes, vocês deveriam usar a riqueza de vocês comigo. Eu deveria fornecer para vocês tudo o que vocês precisam. Vocês deveriam ter em mim a sua dependência, a sua esperança. Mas não. Vocês confiam nas suas conquistas. E por isso, vocês estão cegos, nus e dignos de compaixão. 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Apesar da situação dessa igreja, Jesus ainda manifesta o seu amor, Jesus ainda manifesta a sua misericórdia, a sua graça, dizendo que se eles forem diligentes, se eles forem zelosos e se arrependerem de viver como têm vivido, eles poderão desfrutar do amor de Jesus. E a prova desse amor é que ele repreende, que ele disciplina. E aqui vem o verso 20, muito importante. Eis que estou à porta, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. No Oriente Médio, especialmente naquela época, você sentar à mesa com alguém era sinal de que você tinha uma relação importante com aquela pessoa. Tanto que refeições, elas eram usadas, inclusive, no propósito de promover reconciliação, porque as duas partes só poderiam sentar à mesa se elas estivessem reconciliadas, se aquele conflito tivesse sido pacificado. E Jesus está dizendo: olha, se vocês abrirem a porta, eu vou entrar, vou cear com vocês, e vocês comigo. Ao vencedor, verso 21,
darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, ao vencedor, lá na frente, a gente não imagina exatamente, a gente não sabe exatamente como isso vai ser, embora a gente possa imaginar, nós vamos, e essa é uma das promessas principais do Novo Testamento, nós vamos juntos com Cristo participar do seu governo, da nova Jerusalém, da nova criação, quando o mundo criado for totalmente redimido pelo nosso Deus. Breve resumo a respeito daquilo que a gente acabou de ler. Algumas semanas atrás, o Israel tocou num ponto interessante. Os cristãos que compunham essas igrejas, eles eram cristãos já de terceira geração. E a gente não precisa se esforçar muito para entender o porquê que eles estão recebendo essas cartas. Ou porquê que estão passando por isso. Porque a gente pode fazer uma avaliação até mesmo da nossa situação. É muito comum nós olharmos para as gerações passadas, ou para as gerações mais velhas, e perceber um fervor, perceber um zelo pela palavra, perceber um cuidado para com o evangelho, para com a própria vida comunitária, diferenciado do que a nossa geração vive hoje. O problema do cristianismo como crescimento apenas na tradição de um povo, ou, enfim, geração após geração, o problema disso é porque as pessoas precisam ter as suas experiências pessoais com Cristo. E muitas vezes isso vai se diluindo ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e já era o caso do que essas igrejas estavam experimentando. Novamente, eram igrejas que confessavam a Cristo, que o cultuavam, que se reuniam, mas Jesus não participava da sua comunhão. Se tem algo que essas cartas nos ensinam, é que não basta ser um cristão nominal, não basta frequentar a igreja, não basta adotar alguns aspectos, alguns hábitos da tradição cristã, não basta você adotar uma ética cristã em algumas áreas da tua vida. Não basta um compromisso superficial. Jesus está dizendo para essa igreja: olha, eu não tenho participado da comunhão de vocês, eu estou do lado de fora e eu estou chamando, mas vocês não estão me ouvindo. Vocês adquiriram muitas riquezas, vocês estão muito bem financeiramente, vocês são pessoas abastadas, só que isso confundiu vocês. Vocês têm visto no sucesso financeiro, vocês têm visto na riqueza material a presença de Deus. Mas vocês não reconhecem que são miseráveis, dignos de dó, dignos de pena, pobres, cegos e que estão vergonhosamente nus. Quando você ora, pelo que você pede?
É por uma promoção? É por hum, mais dinheiro, para que você feche um negócio importante, para que você consiga adquirir aquele dinheiro que você tanto espera, para que você possa comprar aquilo que você tanto deseja, manter o padrão de vida da sua família. É interessante nós observarmos as nossas orações. Elas são um reflexo da nossa espiritualidade. Com frequência, nós condenamos um perfil de igrejas que trocam bênçãos de Deus por bens materiais. Se você der tanto, você vai receber tanto. Nós olhamos com um olhar muito negativo para eles, para essas igrejas. Mas eu não sei se as igrejas históricas, se as igrejas batistas ou outras, presbiterianas, sei lá. Eu não sei se nós somos tão diferentes assim. Porque na nossa oração, a gente só pede dinheiro. A gente só pede bênçãos materiais. E a gente ainda tem aquela cara de pau de dizer: não, tudo que eu tenho foi Deus quem deu. Como se isso justificasse alguma coisa. Jesus deixa claro: riqueza não é o melhor indicador, não é o melhor termômetro para você medir a espiritualidade daquele povo, daquela igreja. Não é porque todo mundo está bem financeiramente, não é porque todo mundo está bem empregado, todo mundo está conseguindo passar bem pela crise, não é por isso que necessariamente nós estamos sendo abençoados, ou se talvez abençoado não é a melhor palavra, não é por isso que nós estamos de fato experimentando Deus no nosso meio. Nós temos que sim ser gratos, porque talvez boa parte da nossa comunidade não tenha experimentado o choque que uma pandemia como essa causou no mercado, nos empregos, enfim, na situação econômica do país. Talvez nossa igreja esteja passando bem por esse momento, mas isso não significa que nós gozamos de intimidade com Jesus. E como disse alguns domingos atrás, eu tenho medo. Eu tenho medo de Jesus estar do lado de fora, chamando, mas por causa da nossa soberba, por causa da nossa cegueira, por causa da nossa estupidez, nós seguimos em frente ignorando o seu chamado. Caminhar com Cristo, ser um discípulo de Jesus, precisa promover esse tipo de consciência, precisa promover esse tipo de clareza. O discípulo de Jesus precisa saber que sem Jesus ele é miserável, ele é digno de compaixão. Ele pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ele é pobre. Ele pode ter todo o conhecimento do mundo, mas ele é cego. Ele pode estar repleto de conquistas e cercado de bajuladores, mas ele está nu.
Qual o critério que nós temos usado? Para reconhecer a aprovação de Deus para conosco? Estou dizendo que você não possa, eventualmente, pedir por aspectos materiais, até porque Jesus ensinou a gente a orar, mas agora ele ensinou a gente a pedir pelo pão de cada dia. Ele não ensinou a gente a orar por dinheiro para acumular o dinheiro. Pelo contrário, se você está lembrado ou lembrada, há poucos meses atrás nós estudamos um trecho do Sermão da Montanha onde Jesus é muito claro. Não acumule riquezas deste mundo. Não acumule riquezas que podem ser roubadas, que podem se enferrujar, que a traça pode corroer. Porque onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Este é um fato. Você quer saber onde está o seu coração? Localize os seus tesouros. E essa advertência de Jesus é porque tanto ele como seus discípulos entendiam aquela imagem do coração como a dimensão que dá direção à vida, a dimensão interna do ser humano que dirige a sua vida. A vida do ser humano não pode ser dirigida, não pode ser pautada por aquilo que o ladrão pode roubar, que a ferrugem e a traça podem corroer. Essa igreja vivia um engano. Essa igreja estava cega, ela era incapaz de perceber a sua verdadeira situação, a sua verdadeira condição. Jesus não está escrevendo para ímpios, para pagãos. Jesus está escrevendo para as igrejas, porque é muito fácil se desviar do caminho, é muito fácil se esquecer do porquê os seus pais, os seus avós se converteram a Cristo. É muito fácil simplesmente crescer numa cultura cristã, adquirir hábitos religiosos. É muito fácil você superficialmente aparentar, externalizar um cristianismo. E isso não corresponder à realidade do teu coração. O meu convite para você nessa manhã é também o convite que Jesus, por meio de João, fez à igreja de Laodiceia. Arrependa-se. Entenda como o amor, a repreensão e a disciplina de Jesus. Entenda na repreensão e na disciplina o cuidado e o compromisso dele com você. Porque a riqueza pode te enganar. O acúmulo de bens pode te desviar. Pode fazer você perder o seu tempo, como fez com aquele homem
insensato da parábola de Lucas, que passou os seus últimos dias construindo um celeiro para guardar aquilo que ele estava acumulando. O conselho de Jesus é claro: tenha nele aquele que de fato vai prover a você. Tenha nele a sua esperança, tenha nele a sua dependência. E use como critério para avaliar o envolvimento, o comprometimento, o cuidado e o amor dele, a disciplina e a repreensão, não a riqueza. Caso contrário, seremos como a igreja de Laodiceia, que deixa Jesus do lado de fora e causa tamanho desgosto nele, que ele está a ponto de nos vomitar. Eu tenho medo de ser como os cristãos de Laodiceia. Peço que Jesus me incomode constantemente com o seu espírito, para que essa não seja a minha realidade, para que essa não seja a nossa realidade como igreja. A minha oração, por mim e por você, é para que nós, por meio do Santo Espírito, por meio dessa palavra, venhamos a tomar consciência da nossa situação, para que a gente pare de correr atrás do vento, atrás daquilo que naturalmente vai se decompor, daquilo que tem prazo de validade. Que a nossa vida, que o nosso coração seja dirigido, guiado por tesouros celestiais. Vamos investir o nosso tempo, os nossos recursos naquilo que é eterno. O reino é eterno. A comunhão é eterna. As amizades espirituais são eternas. Encontrar com Jesus no irmão, no necessitado, isso sim é certeza. É esse o tipo de investimento que a gente deve fazer. Se você tem essa espiritualidade infantil, egocêntrica, que só consegue perceber bênção no sucesso profissional, material, financeiro, até mesmo relacional, você ainda não conheceu Jesus de fato. Porque Ele é aquele que tem o poder para te dar paz, mesmo quando as finanças não vão bem, mesmo quando a saúde não vai bem, mesmo quando as coisas não saem do jeito que você planejou ou imaginou. Esse Jesus tem poder para isso, confie nele. A minha oração é para que você conheça esse Jesus, poderoso, soberano, que é o Amém, que é a testemunha fiel, o princípio da criação, aquele que produz ordem, dá ordem ao mundo criado, aquele que elimina o caos, aquele que dá sentido às nossas vidas. Conheça esse Jesus, arrependa-se e se entenda como miserável, digno de compaixão, pobre, cego, nu. Para de confiar no teu entendimento. A caminhada com Jesus não é caminhada para quem quer ser dono de muitas opiniões. Confie na palavra dele, confie nas promessas dele, confie nos mandamentos
e nas orientações dele. Aí sim você vai ter experimentado a conversão, a metanoia, a mudança de percepção, de mentalidade, o arrependimento do qual o Novo Testamento tanto fala. Que Deus te abençoe. Espero que essa série de mensagens a respeito das 7 igrejas tenha de alguma maneira tocado o teu coração. Espero que esses textos tenham falado ao seu coração, tenham falado com você. Espero que você tenha se sentido exortado, desafiado, confrontado e consolado pelas palavras de Jesus. Essa é a minha oração, essa é a minha esperança. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana, desfrutando da paz, desfrutando da graça, da providência, que só podem ser encontradas no nosso Deus, por meio do teu Santo Filho Jesus Cristo. Deus te abençoe.